Olá, bom dia. Então, eu vou trazer aqui a leitura das cartas do Caminho Sagrado para mais este domingo, mas antes disso, eu quero começar hoje com um salmo. Eu não sou religiosa, eu sou espiritualista, mas atualmente ando bastante encantada assim com os salmos. Eu nunca li a Bíblia, né, inteira, embora eu tenha estudado aí uma parte da minha infância, a maior parte da minha infância, acho que toda a minha infância em colégio católico. E mas enfim, eu não tinha essa disposição antes, tanto que eu fugia das aulas de primeira comunhão. O dia que minha mãe descobriu, ela falou: ah, tá bom, vai, não precisa ir não. Um dia, se eu quiser casar, vou ter que fazer aí as aulas de primeira comunhão agora, depois dos 40. Vamos lá. Se você não quiser acompanhar, vou fazer a leitura do Salmo 17, que foi o salmo que me veio aqui de trazer aqui hoje. Mas se você não quiser, tudo bem, eu vou colocar aí na minutagem. Você pode avançar aí para a parte da leitura do oráculo, tá bom? Então, eu comecei começando, né? Já cheguei na energia. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Pega aí o seu café, seu chá, domingo cedo, né? Eu gosto de trazer essa leitura aqui no domingo de manhã. Foi a primeira energia que me veio de trazer. Eu vou ver se eu acho que eu vou manter a leitura desse oráculo para os domingos de manhã. Aí vou tentando aprimorar, aperfeiçoar. Se você tiver aí quiser comentar algo sobre esses vídeos, por favor, escreva aí nos comentários, tá bom? Ou naquela aba comunidade, você pode ir lá escrever também. Aliás, eu tenho deixado salmos ali naquela aba comunidade. Você pode ali dizer para mim o que tá achando, o que que não tá, tá? Eu tô nessa energia realmente dos salmos e eu senti que eu comecei a compartilhar os salmos e eu comecei a ver que as pessoas curtiam, né? Então eu achei que era um conteúdo legal para trazer, né? Então eu tenho trazido aí tô feito a programação aí do compartilhamento de posts ali na aba de comunidades dos salmos às 6 horas da manhã todos os dias. Eu vou ver se eu sigo com essa ideia, com essa intenção, ao longo de um tempo. Você pode aí escrever o que, que você acha, o que, que você não acha, tá bom? Eu senti que era um modo de contribuir aí com essa energia crística deste nosso momento tão importante, que a gente está precisando dessa energia, né? A gente está precisando dessa consciência que na verdade já está em nós, né? Mas às vezes a gente precisa apenas. Eu sinto que essas palavras da Bíblia, né, elas fazem isso, elas nos reconectam nessa essência. E aí, então, eu vou seguir aqui na leitura do Salmo 17. Feche os olhos aí, se você não quiser acompanhar, tudo bem, pula aí para a parte da leitura do oráculo xamânico. Coloque aí seu fone de ouvido, sente-se aí um pouquinho, uns 2 minutinhos em paz aí, quem sabe até a leitura final aqui deste vídeo todo, né? E aí vou pedir antes aqui para que os meus e os seus mentores, toda a nossa egrégora espiritual esteja conosco. Dentro de uma intenção aqui de cura, né? De cura pessoal para nós, que sirva como um momento de cura pessoal para nós aqui agora, essa leitura do Salmo, a leitura do oráculo, que sirva como instrução para o nosso aprimoramento enquanto seres humanos, né? Não é à toa que a gente está aqui nessa vida, fazendo o que a gente está fazendo, onde nós estamos. Certamente não deve ser à toa, né? Quando a gente consegue permitir assim essa conexão com a divindade, com o Espírito Santo, com o Eu Sou, né? A gente consegue ter esse reconhecimento, né? De que não é à toa que a gente está aqui, né? Às vezes a gente tem que deixar baixar, aumentar um pouquinho, né? Então, vamos baixar um pouquinho essa velocidade do mental, inspirar, segurar o ar um pouco, solta.
E no meio dessa turbulência que a gente vive, que a gente está vivendo aí coletivamente, alguns em alguns temas pessoais, outros em outros, cada um aí no seu movimento aí de turbulência, no seu aprendizado kármico, no seu aprendizado de alma, qualquer que seja a situação, o contexto, é importante a gente conseguir tirar alguns minutos aí do dia, da semana, para conseguir aí fazer essa reconexão, né? Então, eu vou ler aqui o Salmo 17. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu ganhei. Eu tinha uma Bíblia bem antiga, eu adoro Bíblia antiga, adoro o texto da Bíblia antiga. Eu tinha uma que a minha avó tinha me dado. Infelizmente não dava valor na época, doei. Guardei por muito tempo. Aí uma hora eu mudei, mudava muito de casa, doei. E aí eu ganhei essa aqui em 2021. Olha só, em 21/11/2021. Então eu vou ler, ela é bem legal assim para quem é iniciante, mas as palavras dela são um pouco diferentes, ela é mais atualizada. Como eu disse, eu não sou estudiosa da Bíblia, estou começando a me tornar lentamente, porque eu sinto que tem palavras-chave, vibrações-chave aqui. Então, escute com atenção, escute atentamente, se quiser depois volte, escute novamente, ou você pode aí pegar na sua Bíblia aí também, se você tiver, ou na internet, e escutar. Salmo 17, oração davídica. E se você quiser também, você pode aí deixar aí nos comentários o que você acha sobre este salmo. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Vou começar aqui, então eu vou tirar aqui o oráculo xamânico, as cartas do caminho sagrado. Eu vou trazer a leitura hoje somente de uma carta. Vou mexer aqui um pouquinho e já vou tirar. Carta 24, Fogueira do Conselho, Decisões. Anciões reunidos, fogo da luz da sabedoria, palavras, decisões, conclusões ao longo da noite. Carta 24, Fogueira do Conselho, Decisões, ensinamento.
Existe um antigo costume entre os americanos nativos que consiste em convocar uma fogueira do conselho quando se torna necessário tomar decisões que afetem toda a tribo ou a nação. Para obter o direito de sentar-se em qualquer conselho como representante do povo, uma pessoa devia ter dado exemplos de uma vida honesta. Só assim, ela era considerada digna de merecer tamanha honraria. Para tomar parte no conselho de chefes, era preciso já ter vivido muitos anos, sempre demonstrando lealdade, bravura, compaixão e altruísmo, além de saber ser um bom ouvinte, um bom conselheiro e discreto, um juiz justo e honrado membro da tribo. Qualquer membro do conselho de mulheres, dos conselhos de guerra, conselhos de tratados, conselhos de clãs ou conselhos de cura deveria possuir essas mesmas qualidades. Em toda decisão relativa aos caminhos de vida que pudesse afetar o destino do povo, era necessário convocar um conselho. Desta maneira, tinha-se a oportunidade de escutar cada sagrado ponto de vista e examinar todas as novas possibilidades. Nos finais do século XIX, todas as pessoas que viajassem pelas águas da Ilha da Tartaruga podiam ver enormes fogueiras construídas nas clareiras das florestas. Era ali que os anciões se acomodavam, enrolados em seus cobertores, para tomar decisões ao longo da noite. Essas fogueiras do conselho lembram ao povo nativo de que o nosso destino é determinado por aqueles em que confiamos, que já caminharam pela terra mais do que nós e acumularam muito conhecimento em suas vidas. Os nativos sempre se referem aos anciões com muita reverência, pois eles já tiveram oportunidade de comprovar a sua sabedoria, dirigindo cada nação com despreendimento, coragem e sabedoria. Antes do início do conselho, partilha-se o cachimbo e pede-se a todos os nossos parentes para que venham acrescentar sua magia e energizar todos aqueles que estão ali reunidos. Pede-se também ao grande mistério e à Mãe Terra que acrescentem a sua sabedoria à fogueira do conselho. Roga-se aos poderes das 4 direções para acrescentar iluminação, confiança e inocência, conhecimento interior e introspecção, assim como sabedoria e gratidão aos dons trazidos pelos anciões. Depois, invoca-se a presença dos parentes que são criaturas representadas pelos seres com asas, pelos 4 patas, os 100 patas, os rastejantes e aqueles com barbatanas. A seguir, o povo de pedra, o povo em pé, o povo nuvem, o avô sol e a avó lua são convidados a fazer parte da fogueira do conselho. A grande nação das estrelas e todos os irmãos e irmãs de outras galáxias são convidados a auxiliar na tomada de decisões, juntamente com os 4 chefes de clãs do ar, da terra, da água e do fogo. Finalmente, todo este conjunto é colocado no cachimbo. Depois, a fumaça do cachimbo conduz o espírito de todos os nossos parentes até o conselho, para que ele possa ser bem assessorado. Qualquer problema pessoal é deixado de lado de fora do círculo. Qualquer talento que possa ser usado para descobrir soluções é trazido para dentro do círculo. Qualquer discórdia que possa haver entre os membros do conselho é solucionada enterrando-se o fornilho antes de fumar o cachimbo. Todos os procedimentos parlamentares são observados usando-se o bastão que fala e a pena da resposta. Quando o assunto em pauta necessita de diversas opiniões ou soluções, todos os pontos de vista dos membros são levados em conta. Só depois que todos os membros do círculo tiverem exposto seu ponto de vista, chega-se a uma decisão comum através do voto. Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que visitaram a Confederação de Paz Iroquesa e sentaram-se em conselho com as mães de clãs das 6 nações, se inspiraram em nossa forma de democracia e incorporaram às suas descobertas a Constituição dos Estados Unidos, valendo-se de nossa antiga sabedoria para formular a Carta de Direitos. Ao final de cada reunião de conselho, é realizada uma prece de gratidão
seguida de uma refeição ou de um banquete, dependendo do propósito do encontro. Há ocasiões em que essas tomadas de posição são muito importantes, pois o curso a ser seguido dali em diante por toda uma nação depende das decisões tomadas em uma fogueira de conselho. As conclusões que foram tiradas e as leis estabelecidas passarão a valer para todos os membros da tribo. Qualquer membro da tribo que se recusar a aceitar alguma dessas decisões deverá responder ao seu próprio conselho tribal. Um membro que se desacreditar por se recusar a obedecer a alguma das novas regras estabelecidas pode até mesmo ser expulso da tribo. Mas, se a ofensa não for muito grave, será encontrada uma forma de castigo mais amena. Em geral, os conselhos de nações são constituídos por chefes, mães de clãs, anciões, historiadores, xamãs, conselheiros e videntes. Há exceções, como os conselhos de gente mais jovem ou os conselhos de sociedades que combinam a sabedoria dos anciões com as novas ideias trazidas pelos jovens. No caso de ser formado um conselho misto de jovens e de anciões, os pontos de vista da nova geração são considerados tão importantes quanto as opiniões dos mais velhos. Os anciões dão a orientação geral e os jovens dão sua contribuição através de novas ideias e criatividade. O nosso povo sagrado é formado pelos videntes que sabem discernir aquilo que o futuro trará para as novas gerações. Após conhecer a visão destes aspectos do futuro, os anciões podem incorporar as ideias trazidas pelos jovens de nossas nações com muito maior sabedoria e discernimento. No decorrer do processo de tomada de decisões que orienta o caminho dos nativos americanos, muitos aspectos são levados em consideração. Todos os sagrados pontos de vista daqueles que serão afetados pelas decisões são considerados com maior respeito. Se durante essa fase algum membro da tribo receber uma visão ou um sonho de cura, a sua sabedoria será respeitada na decisão final. Leva-se sempre em consideração a maneira pela qual uma determinada situação foi tratada no passado. Tenta-se prever cuidadosamente o peso que uma decisão qualquer poderá vir a ter na vida do povo. O objetivo principal é sempre o de manter a paz. Quando a decisão envolve duas partes em conflito, consulta-se a lei tribal para chegar a um resultado justo. Quando alguém convoca um conselho, precisa ter a coragem de aceitar plenamente as decisões que forem tomadas. Assim, por exemplo, quando um homem não está agindo corretamente em relação a um vizinho e recebe um julgamento por mau comportamento, ele deve seguir a decisão do conselho e tentar corrigir a situação. Admitir um erro e corrigi-lo ajuda a forjar o caráter e fortalece a tribo ou a nação. Quando a pessoa tenta sinceramente se corrigir, ela não passa vergonha e nem é humilhada. A vontade de corrigir um erro é considerada um ato de coragem e permite que todos vejam como o infrator voltou a trilhar o caminho sagrado. Quando se observa o modo como os nossos ancestrais tomavam decisões democráticas em suas reuniões de conselho, percebe-se um grande sentido de unidade. Sempre que o bem de todos é colocado acima do bem de poucos, o povo todo lucra e tem-se assegurado um futuro pleno de abundância para todos. Através destes ensinamentos, se percebe que, só quando o povo inteiro está bem, cada indivíduo pode estar realmente bem. Dentro dessa visão estão englobadas todas as raças e todos os credos, já que o avô Sol brilha para todos. Respeitamos o valor de cada indivíduo e reconhecemos a necessidade de nutrir todos os seres. Assim, os talentos que cada um possui para dividir com o mundo poderão alimentar todo o povo. Quando essas diretrizes forem seguidas por todos, os filhos da terra conseguirão finalmente romper os grilhões da desigualdade e da ditadura. A aplicação dessa carta, a parte prática.
Se você tem andado meio hesitante quanto às atitudes a tomar, esta carta, a carta da fogueira do conselho, lhe mostra que chegou o momento de você tomar uma decisão. Não pode haver um movimento de avanço se você não descobrir qual a trilha que leva para fora do pântano e para dentro da floresta. É preciso coragem para empreender mudanças na vida, e todas as mudanças começam por uma decisão. Decida-se e não olhe mais para trás. A vida espera por você de braços abertos em toda a sua beleza. Se por causa da decisão de outras pessoas você se encontra em uma situação difícil, passe a tomar as suas próprias decisões. Você não é obrigado a tomar decisões baseadas em opiniões dos outros. Pese bem todas as possibilidades e preveja o quanto a sua decisão pode afetar os outros. Depois tome coragem e haja, tenha ação. Descubra a sua própria verdade e mantenha-se fiel a ela. Eu tinha lido essa carta aqui, eu não lembro qual vídeo aí, porque esses dias eu gravei aí, acho que eu gravei na sequência, mas acho que nos últimos 2 domingos aí eu compartilhei já essa mensagem. Então eu espero que chegue em você aí que tem que chegar, serve para mim também. E tá na hora da gente tomar uma decisão, né? Tá na hora da gente agir, da gente tomar uma atitude. Essa carta aqui então tá dizendo o quê? Talvez você já tenha pedido os conselhos que você precisava. Se não pediu, peça mais um pouco, né? Conselhos não para outras pessoas, mas para sua própria espiritualidade. Eu vou trazer aqui a mensagem que é assim, ó. Peça o conselho para sua própria espiritualidade. Conecte-se você sozinho, em silêncio, sozinha, em silêncio, com a sua própria espiritualidade. E escute o que a sua espiritualidade está dizendo, seja através de mensagens de oráculos, de músicas que podem chegar, de filmes, da sua intuição, enfim, reconheça quando os anjos e a sua espiritualidade, todo este conselho está falando com você. Encontre recursos para você reconhecer isso, aceite isso de dentro de você, de dentro do seu coração. Geralmente a primeira percepção é a percepção certa, então tenha este alerta, fique com essa mensagem, tenha essa atenção nisso. Me veio também assim, honre sem medo o seu caminho. Não sei o que isso significa, mas você que está aí assistindo, se isso fizer sentido para você, honre sem medo o seu caminho. Quando essas mensagens canalizadas chegam, às vezes a gente tem que aceitar a realidade, sabe? Aceitar a realidade muitas vezes é aceitar que existe um espírito, esse grande mistério, esse grande espírito, essa grande coisa, essa grande energia que envolve a todos nós e que sabe melhor do nosso caminho do que nós próprios, do nosso ego, do nosso pequeno ego, porque a gente está ali, né, a gente está vivendo dentro de uma bolha, dentro do nosso pequeno ego. E esse conselho, né, eles têm uma consciência maior de tudo que está acontecendo ao redor, de tudo que está acontecendo na espiritualidade. Então preste atenção nessas palavras e tenha coragem, tá bom? Porque tá saindo repetidas vezes essa carta aqui, acho que foi a segunda vez agora no mês de dezembro. Então, você que está aí precisando tomar uma decisão, essa carta vem pedir para você tomar a decisão. Conecte-se mais na sua própria divindade, conecte-se mais no seu próprio ser interior. Eu deixei aí recentemente num vídeo, você pode fazer também. Não precisa ser iniciado em nada, não precisa de nada. Você pode se conectar você próprio com o seu coração. Então você coloca a mão aqui, ó. Coloca as mãos no seu coração, fecha os olhos, inspira, solta. Fica um pouquinho nessa conexão com o seu coração. Sente o seu coração.
o seu próprio coração. O conselho também está dentro de você, dentro do seu próprio coração. Depois você pode fazer aí uma conexão dessa energia aqui do coração com a sua mente. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica preso na criação mental e a gente tem que deixar fluir, tem que deixar permitir a criação do nosso coração. Veja, é diferente o corpo do coração, não estou falando de sentimentalismo, é diferente o corpo do coração de sentimentalismo. Talvez seja essa a lição que você esteja, o aprendizado neste momento seu aí, né? Porque já é a segunda vez que está me trazendo essa informação, está me chegando essa informação aqui no vídeo, quando eu gravo o vídeo. Então tenha coragem de seguir o caminho do seu coração. Para seguir o caminho do coração, a gente não pode colocar a mente na frente, porque se você colocar a mente na frente, a mente ela vai ficar o tempo inteiro querendo saber respostas, querendo saber certezas, querendo criar expectativas. Ela não consegue viver no momento presente, né? E o coração não, o coração faz isso, ele vive no momento presente. Quando você vive no momento presente, você está expandindo a sua energia a partir do seu chakra cardíaco, né? Viver a partir do coração nesse sentido, né? Energético, assim, de reconhecer qual é o caminho do coração, vibrar neste caminho. Eu sei que é difícil quando a gente está no meio de pessoas que a gente... eu sei que é difícil, a gente está no meio de pessoas conturbadas e conflituosas. Então, por isso que é importante a gente conseguir ter um momento para praticar isso durante o dia, durante todos os dias, ou no mínimo uma vez por semana, como agora, né? Então, ó, quando você faz isso, inspira, solta e deixa fluir. Depois, se você quiser, você pode aí colocar a sua mão aí no seu, aqui no sua testa. Permita, esse é um exercício aí do reiki xamânico aí que eu fiz iniciado, que é muito legal. Então você permite que essa energia do seu fluxo cardíaco flua através do seu chakra, do seu terceiro olho. Está conectado aí com a sua mente, que cria. E aí a gente começa a permitir, você começa a permitir que essa realidade, a cocriação de uma nova realidade aconteça a partir do coração, do chakra cardíaco. Gratidão por você aqui. Meu nome é Ana Carolina Sandoli. Estou trazendo aí as leituras dos oráculos, estou fazendo essas leituras aqui seguindo a minha intuição aqui, tá bom? Espero que tenha sido contribuição para você. E então que a gente possa aqui agora, gratidão às nossas egrégoras, às nossas equipes, aos nossos mentores, por esse acompanhamento, por esse trabalho, por esse momento. E que nós possamos ter aí uma semana abençoada, próspera e com fartura, abundância e muita proteção divina e dos nossos mentores, dos nossos guias e dos nossos mestres espirituais. Gratidão, um beijo e até mais.